boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento e que juntos iremos ouvir e meditar a palavra de Deus e buscar colocá-la em prática. Hoje nós celebramos as vésperas da dormição do apóstolo e evangelista São João, que a Igreja Ortodoxa celebra amanhã. Ao celebrarmos a dormição de um santo, e isso nós celebramos poucas na data litúrgica da Igreja Ortodoxa, praticamente é a Santíssima Mãe de Deus, Santana, mãe da Virgem Maria, e São João Batista. Nós celebramos a dormição porque para nós que cremos que aqueles que viveram no Senhor não morrem, mas adormecem para este mundo e despertam para a eternidade. Que nós possamos então neste momento, com esta confiança de que nós não morremos, mas adormecemos e despertamos em Deus, nós possamos iniciar este nosso momento de oração e reflexão e pedir a Deus a graça da santidade e a perseverança até o fim. A santidade não é obtida de uma hora para outra, mas a santidade é um contínuo lutar, é um esforço contra a nossa natureza e, claro, sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus, sem o qual nós nada podemos fazer. Iniciemos então este nosso momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudemos aquela que é a porta pela qual nos veio Cristo Senhor, e peçamos que ela, como nossa boa mãe, nos tome pela mão e nos conduza ao seu Filho Jesus Cristo, e nos ensine a fazer tudo o que Ele disser. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Oremos. Invencível chefe dos exércitos, a ti os assentos da vitória. Liberta do perigo tua cidade, ó Mãe de Deus, te oferece hinos de reconhecimento. Tu, cujo poder é irresistível, livra-nos de todo perigo, para que te possamos aclamar. Salve, esposa e virgem. Meu irmão, minha irmã, nós iniciamos neste próximo domingo uma nova sequência dos evangelhos. Nós deixamos, então, os evangelhos de São Mateus, que se encerram esta semana, e iniciamos a sequência dos evangelhos de São Lucas. Então, durante um ano, na Igreja Ortodoxa, nós conseguimos passar pelos 4 evangelistas e por todo o Novo Testamento. Algumas leituras do Antigo Testamento são usadas para alguns ofícios, como, por exemplo, as vésperas solenes, que são 3 leituras do Antigo Testamento, principalmente referentes às profecias. E ao iniciarmos este novo período de leituras do Santo Evangelho, nós queremos, com entranhada atenção e misericórdia,
pedirmos ao Senhor que possa nos dar a graça de mergulharmos, como o próprio Evangelho de hoje vai dizer, em águas mais profundas. Nós, cristãos, somos chamados a sairmos dessa superficialidade, desta vivência superficial que o mundo nos propõe, dessa espiritualidade que não nos compromete. Ser cristão, buscar viver o Evangelho de Jesus Cristo é aprofundar-se, é mergulhar em águas profundas. Cristão que é cristão não vive na mesmice, mas ele a cada dia busca estar mais compenetrado, mais mergulhado nas coisas de Deus. E é chegando a um ponto que, como diz São Paulo, não seremos não mais nós que vivemos, mas é Cristo que viverá em nós. O Evangelho do próximo domingo, que é o primeiro domingo primeiro domingo de Lucas, se encontra no Evangelista São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. A sabedoria estejamos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o Evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E é que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho que hoje nós somos chamados a refletir e que ouviremos solenemente no domingo próximo, vem nos dar alguns sinais muito interessantes sobre o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos primeiros sinais é que o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Esta é uma informação muito importante que o evangelista São Lucas vai nos dar. O povo não se comprimia ao redor de Jesus pelas curas que ele ministrava, pelo milagre da multiplicação do pão e por tantos outros prodígios que ele realizava. Mas o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Nós precisamos nos acercar do Senhor para ouvir a sua palavra. Padre, mas como nós podemos ouvir a palavra de Deus? Nas liturgias, na oração particular. Todos nós hoje temos a possibilidade de termos uma Bíblia em casa. E hoje nós temos muitas coisas, às vezes até para que nem sabemos a utilidade. E muitas vezes nós não temos a Sagrada Escritura. Eu tenho
3 Bíblias comigo e tenho uma encomendada. Tenho esta da Ave Maria, que eu gosto muito para minha oração particular. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia de Septuaginta, as duas são para meu estudo, e encomendei mais uma, que se Deus quiser está para chegar aí, né? Que é uma Bíblia que nós ortodoxos usamos. Ela tem mais livros do que essa da Igreja Romana. Acho que tem mais 3 livros ou 4 livros a mais, né? E a linguagem também é um pouco diferente. Mas para minha oração particular eu gosto desta. Uma linguagem mais simples, mas para estudo é bom algo mais grosso, né? Que a gente possa dissecar um pouco melhor. Então nós precisamos criar este hábito de trazer em nós essa necessidade diária de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos íntimos à palavra de Deus. É muito interessante quando nós vamos em certos retiros, até alguns que eu preguei, e quando nós citamos, hoje nós vamos usar tal trecho da Sagrada Escritura, a pessoa procura assim: porque não está habituada a manusear a palavra de Deus. Óbvio que ninguém é obrigado a saber em cada quantidadezinha, essa é muito boa porque traz já as divisões, mas ninguém é obrigado a saber aonde está cada coisa. Mas nós precisamos pelo menos saber que de um certo meio da Bíblia para cá é o Novo Testamento e para lá é o Antigo Testamento. No mínimo isso nós precisamos saber. Então nós precisamos, e às vezes nós vamos ouvir pregação desse, daquele outro, mas nós não nos calamos interno e externamente para ouvirmos o que Deus tem para nós. É muito interessante, eu já faz algum tempo, uns 5, 6 anos, que eu faço a leitura diária de um capítulo da Sagrada Escritura. Este ano eu recomecei pelo Novo Testamento, pelas cartas paulinas, né? Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, aí para antes as cartas apostólicas, aí para no Apocalipse, vai para o Antigo Testamento, terminou o Antigo Testamento, aí você vai para o Evangelho e depois Apocalipse. É uma sequência bem interessante porque nós vemos o cumprimento do anúncio, depois nós vemos o anúncio, a prefiguração de tudo que aconteceria com Jesus, e aí nós vemos o que aconteceu com Jesus e nós vemos a conclusão, né, de todo o desenvolvimento da história salvífica no Apocalipse. Então nós precisamos criar este hábito de ouvirmos a palavra de Deus. A partir do momento em que nós rezarmos a palavra de Deus, nos tornarmos íntimos da palavra de Deus, muitas coisas em nossa vida que aparecem obscuras vão ser iluminadas e nós poderemos tomar decisões mais acertadas na nossa vida. Muitos dos erros que nós cometemos é porque nós não ouvimos o que Deus tem a nos orientar, a nos dizer. Jesus então, vendo essa multidão que o comprimia, querendo ouvir a palavra de Deus, ele se afasta da multidão não por prepotência, mas ele se afasta da multidão porque, estando um pouco mais afastado, é muito mais fácil você anunciar, você falar. Quem já pregou em lugares muito grandes que não tinha microfone entende isso. Se você está no meio do povo que você está pregando, você não consegue anunciar bem. Mas se você se afasta um pouco, num lugar um pouco mais alto, não porque você seja melhor, mas se você afasta um pouco, a sua voz propaga melhor. Jesus sabia disso. Então Jesus sobe numa das barcas que estavam paradas ali, porque os pescadores estavam arrumando as suas redes, e desta barca ele começa a anunciar. De quem era essa barca? Esta barca era de Pedro, de Simão, que depois vai ser chamado de Pedro, pelo Cristo. E Jesus anuncia dali a boa nova a estas pessoas que estavam sedentas dessa boa nova. E aí alguns podem argumentar, então, padre, olha, aí está um argumento de que a verdadeira igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que, primeiro, não existe essa divisão
Não existe essa divisão. Nós, ortodoxos, reconhecemos o primado do Papa, nós reconhecemos a sucessão apostólica do Papa. O que nós não reconhecemos é essa autoridade jurídica sobre as outras igrejas cristãs. É uma questão que não vem ao caso agora. Mas, ou seja, é desta igreja que futuramente será fundada sobre a profissão de fé de Pedro. A igreja não é fundada sobre a pessoa de Pedro, mas ela é fundada sobre a profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra que a igreja se ergue. E aí Jesus, da barca de Pedro, vai anunciar aos outros a boa nova, aqueles que estavam afastados na margem. E é muito bonito, agora chega o centro deste evangelho. Jesus, depois que terminou de pregar, ele vai virar para Pedro, para Simão, que ainda não tinha recebido o nome de Pedro, e vai dizer para ele: faze-te mais ao largo, ou seja, vai mais para frente, mas vai para as águas mais profundas e lança tua rede. E aí Simão contesta: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e nós não conseguimos nada. Mas por causa da tua palavra, nós iremos. Aqui, meu irmão, minha irmã, que está o centro deste evangelho. O centro deste evangelho não é a igreja de Pedro, o centro deste evangelho não é os milagres de Jesus. O centro deste evangelho, nós percebemos duas vezes, é a palavra. Primeiro, o povo se comprimia ao redor de Jesus para escutar a palavra de Deus. Depois, Pedro diz para Jesus, quando ele manda ele lançar a rede mais para frente, para águas mais profundas. E Pedro responde: Senhor, nós não conseguimos nada, mas por causa da tua palavra nós iremos tentar. Aqui, meu irmão, minha irmã, está o centro deste evangelho de hoje. Muitas vezes nós não fazemos as coisas porque nós contestamos a palavra de Deus e nós não acreditamos na força que esta palavra tem em nossa vida. E por isso nós deixamos muitas vezes de recebermos graças e auxílios celestes, porque nós não ouvimos a palavra de Deus e nós não confiamos nesta palavra. Quantas e quantas coisas na nossa vida nós já tentamos, nós já pensamos, nós já imaginamos, nós planejamos, conseguimos arrecadar aquilo que era necessário para a realização deste sonho, deste plano, mas não deu certo. Ou seja, nós lutamos a noite inteira, nós pelejamos a nossa vida inteira por algo que nós precisávamos ou queríamos, e não deu certo. Porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós não deixamos com que esta palavra pudesse frutificar em nossa vida. Pudesse realizar a vontade de Deus em nossa vida. Se nós pegamos a Sagrada Escritura, nós vamos ver várias e várias vezes homens e mulheres de fé que tinham tudo para ser um fracasso na vida. Tudo. Mas porque ouviram a palavra de Deus e se arriscaram por esta palavra, hoje são testemunhas de fé que a nós é apresentada. Inclusive a carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, vai falar muito bem sobre isso. Lá no capítulo 11 dos Hebreus. São homens e mulheres de fé. Mas por quê? Porque foram poderosos? Porque foram ricos? Não, porque abandonaram o seu querer, abandonaram os seus projetos e acolheram o projeto de Deus a partir do momento em que ouviram a sua palavra. Quantos e quantos homens e mulheres souberam ouvir, acolher a palavra de Deus e hoje são testemunhas que nós chamamos de os santos? Quantos e quantos? Você mesmo, meu irmão, minha irmã, deve ter algum santo de sua devoção. E isso é muito triste porque, infelizmente, aqui no Ocidente, se começou a colocar muitos nomes apelidados de santos.
São Judas, santo das causas difíceis. Santa Rita, santa das causas impossíveis. Santo Expedito, santo das causas urgentes. Santo isso, entendeu? E perdeu o centro da santidade destes homens e dessas mulheres, que foi ouvir, acolher e pôr em prática a palavra de Deus. Se neste evangelho que nós ouvimos hoje, Simão tivesse dito para Jesus: Senhor, olha, me desculpa, o Senhor é um mestre, o Senhor é um rabi, né? Muito conhecedor da palavra de Deus, das coisas, mas da pescaria deixe que cuido eu, que sou pescador há muito tempo. E aí vem uma outra dica para nós: a humildade diante das coisas de Deus. Nós não precisamos entender o que Deus quer para nós. Nós não precisamos entender. Maria não entendeu quando o anjo anunciou que ela seria mãe. José não entendeu quando o anjo anunciou para ele que o que Maria estava esperando, trazendo no ventre, era obra do Espírito Santo. Os apóstolos não entenderam toda a sua missão de início. São Paulo não entendeu que ele tinha que sofrer. E tantos outros santos do Antigo Testamento que nós podemos pegar também, que não entenderam, mas mesmo assim tiveram a humildade de abaixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, por causa da tua palavra nós iremos. Podemos citar Abraão, que quando ouviu a voz de Deus: sai da tua terra e vai para onde eu vou te indicar. Abraão era riquíssimo, tinha muitas propriedades, bens. O que ele fez? Ele juntou aquilo que dava para carregar e o resto deixou para trás. Porque se arriscou naquilo que Deus lhe havia dito. E hoje ele é chamado de o nosso pai na fé. Então o que nós precisamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, é ouvirmos a palavra de Deus, o que Ele tem a nos dizer. Todos os dias Deus tem algo a nos dizer. A cada momento da nossa vida, Deus tem algo a nos dizer. Deus nunca nos deixa sem uma resposta. Mas aí vem a segunda coisa agora. Nós precisamos ser humildes para ouvirmos aquilo que Deus tem nos dito. Porque muitas vezes Deus vai dizer coisas que nós não queremos ouvir. Aí vem uma grande questão que nós precisamos desta virtude, humildade. Muitas vezes Deus vai dizer para nós coisas que nós não queremos ouvir, porque infelizmente, aquilo que eu dizia no começo, nós estamos numa cultura superficial espiritualmente. E às vezes Deus quer fazer com que nós possamos ir para águas mais profundas. Ele quer fazer com que nós nos mergulhemos na sua palavra, na sua vontade. Mas para fazer isso nós precisamos ser humildes. E para sermos humildes nós precisamos, aquilo que foi no Evangelho de semana passada, renunciar a nós mesmos. E nós muitas vezes queremos seguir a Deus do jeito que nós imaginamos que é o correto. Precisamos ouvir a Deus. E nem sempre o que Ele vai dizer é o que nós queremos ouvir, mas sim é o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ser humildes para acolher a vontade de Deus. Minha mãe me ensinou isso muito bem na última ligação, eu já contei essa história. Filho, não reze para que Deus me cure. Reze para que a vontade de Deus aconteça e para que nós sejamos humildes de acolher a vontade dEle. Minha mãe me ensinou isso, com o próprio testemunho dela, não só com a palavra. E aí, quando nós fazemos estes dois passos na nossa espiritualidade, vem a resposta de Deus. Pedro, que tinha Simão, com seus companheiros, que tinham tentado pescar a noite inteira e não conseguiram nada, mas a partir do momento em que ele escuta a voz de Jesus, dizendo: vai para águas mais profundas e lança tuas redes. Pedro responde: nós não conseguimos nada, Senhor, mas por causa da tua palavra nós iremos. E obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Jesus, ele lança as redes. E o Evangelho vai dizer que apanharam tantos peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia.
que foi até preciso chamar os companheiros que estavam já na margem do lago para poder vir ajudar a puxar a rede de tanto peixe que tinha. E nesse primeiro gesto, aqui no Evangelho de São Lucas, neste milagre tão grande, porque antes Jesus já vai ter realizado outros milagres aqui no Evangelho de São Lucas, diante deste milagre, Pedro vai se prostrar diante de Jesus e vai dizer: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que bom que ele reconheceu isso. E Deus nos ajude que diante da maravilha que Deus realiza na nossa vida, nós também possamos dizer isso. Nós somos pecadores. Porque muitas vezes Deus não nos concede graças por nossa falta de humildade. Porque nós somos orgulhosos. Porque nós nos colocamos diante de Deus para orar e nós começamos a discursar diante de Deus. Senhor, eu jejuo, eu faço penitência, eu rezo a salmodia 4 vezes ao dia, eu rezo com busquínio, ou no caso dos católicos romanos, eu rezo o rosário todos os dias, os 4 terços, eu comungo todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, ô Senhor, eu dou esmola, ô Senhor, eu faço campanha de não sei das quantas. Deus não quer ouvir isso nosso. Mesmo quando Deus realizar o milagre que nós precisamos, segundo a vontade dEle, porque conhece realmente aquilo que nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer, como Pedro disse aqui no Evangelho: eu reconheço toda a Tua grandeza, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Eu te bendigo pela graça que o Senhor me concedeu. Porque eu, sendo pecador e miserável, o Senhor voltou o seu olhar de misericórdia para mim. Essa deve ser a nossa oração quando Deus nos dá a graça. Os padres do deserto vão dizer que muitas vezes Deus não nos concede graças maiores para a nossa santidade por causa que Deus não quer que nós caiamos num pecado muito grave chamado pecado do orgulho. E eles vão dizer que foi pelo orgulho que Satanás desobedeceu a Deus. Ou seja, aí nós já vemos 2 pecados: o orgulho e a desobediência. Mas o primeiro orgulho que, segundo os padres do deserto, gerou este precipitar de Satanás aos infernos foi o orgulho. Se achou muito bom, mesmo sabendo que ele era objeto de toda a misericórdia, de todo o amor de Deus. Ele se achou muito bom. Se achou melhor do que os outros. Se achou melhor até mesmo do que o próprio plano de Deus. Nós não podemos ser assim. Recapitulando, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que nem sempre será o que nós queremos ouvir, mas será o que nós precisamos ouvir. Segundo, nós precisamos ser humildes para acolher esta palavra de Deus e acreditar que é por causa desta palavra que Deus nos ordena, que Deus nos orienta, que Deus nos dá. A partir do cumprimento desta palavra é que vem o terceiro, que é o milagre em nossa vida. As redes cheias da nossa existência. E quando a graça acontecer, nós precisamos nos reconhecer pecadores e agradecermos a Deus, porque mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa miséria, Ele voltou o seu olhar de misericórdia para nós. E aí vem a quinta reflexão deste Evangelho, quando Jesus vai dizer para ele, tanto para Simão, quanto para os companheiros dele, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu, e junto com Pedro aí, Simão, tal irmão dele também, André. Então aqui nós já temos 4 apóstolos, né? André, Pedro, Tiago e João. Duas duplas de 2 irmãos, né? Jesus vai dizer para eles: doravante serás pescadores de homens. Vocês viram que é um processo que Deus realiza na nossa vida? Não é algo tipo mágico, mas é um processo. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer.
Nós precisamos acolher esta palavra que Deus nos proporciona, sermos humildes para colocar esta palavra que Deus nos dá em prática. Quando a graça acontece na nossa vida, nós precisamos novamente voltarmos a sermos humildes e reconhecermos a nossa pequenez diante da majestade de Deus. E aí Deus nos chama para o seguir. E aí vem a nossa resposta. Ou nós podemos dizer para Deus: Senhor, eu te bendigo por tudo que o Senhor me deu, mas eu não posso deixar agora a minha família, eu não posso deixar agora o meu namoro, eu não posso deixar agora o meu trabalho, eu não posso deixar agora a minha faculdade, minha estabilidade, eu não posso deixar agora a vida que eu estou vivendo maravilhosa no mundo para poder fazer o que o Senhor quer. Olha, eu te agradeço muito pela graça que o Senhor me deu, mas eu não estou disposto a abandonar tudo por causa do Senhor. Será que nós teríamos a coragem desse grupo de deixar as barcas em terra e seguir Jesus? Como diz lá no versículo 11 do capítulo 5 de São Lucas. Deus quer que nós o amemos acima de tudo. E não o amemos por causa que Ele nos dá o que queremos, mas que nós o amemos por aquilo que Ele é. Deus. E mesmo quando nós não virmos a promessa ou o milagre acontecendo na nossa vida, nós precisamos ainda assim continuarmos a seguir Jesus Cristo, continuarmos a sermos pescadores de homens, mensageiros do seu Evangelho. Eu torno a dizer, nós não somos donos do Evangelho, nós somos guardiães do Evangelho, mensageiros do Evangelho, anunciadores do Evangelho, porque o Evangelho é de Jesus Cristo, dado a Ele pelo Pai. Então eu não posso manipular a palavra de Deus ao meu bel prazer. Eu preciso estar atento para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu faça, do jeito que Ele quer que eu faça, na hora que Ele quer que eu faça. Talvez nós muitas vezes tenhamos tentado de diversas formas fazer coisas na nossa vida e que não estavam conforme o querer de Deus. E nós vimos as nossas forças se esvaindo por causa de coisas que nós queríamos muito e até talvez coisas boas, mas que não estavam no plano de Deus. E nós não estávamos sendo humildes de ouvirmos e acolhermos o que Deus queria para nós. Porque nós muitas vezes achamos que sabemos o que é bom para nós e quebramos a cara. Oremos. Pai Santo, nós te imploramos pelos méritos infinitos e pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo para que Ele nos guie nesta caminhada de discernimento que iniciamos com o Evangelho de São Lucas. Que nós aprendamos a ouvirmos a Tua Palavra, a colocá-la em prática, sem medo, com humildade. E que quando o Senhor resolver realizar na nossa vida o milagre que necessitamos, que nós lembremos do que somos diante de vós, pecadores e miseráveis, e possamos pedir-te perdão por todas as coisas ruins, pelas faltas, pelos pecados que cometemos, e agradecer-te infinitamente por todo o benefício que nos tem concedido. Talvez não aconteça do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria que acontecesse, mas eu creio, Senhor. E se eu ainda não creio completamente, me ajuda a crer completamente. Que o que acontece na minha vida é segundo a Tua vontade. E mesmo os males que aconteceram ou que acontecem na minha vida, ou que acontecerão ainda, o Senhor quer me ensinar algo. Dá-me a virtude da humildade, Senhor, para acolher e colocar em prática a Tua vontade e a Tua palavra.
Dai-me, Senhor, abandonar os meus projetos e sonhos para acolher na minha vida os teus projetos e os teus sonhos, que não são passageiros, que nada nesta vida pode acabar com os teus sonhos, Senhor, porque assim como tu, eles são eternos. Em ti nós cremos, Senhor, e sabemos que não seremos confundidos. Afina os ouvidos do nosso espírito e da nossa alma, do nosso coração, para ouvirmos, acolhermos, meditarmos e colocarmos em prática a Tua palavra. E possamos abandonar tudo que nesta vida até hoje para nós foi tido em grande consideração. Porque, como diz um outro trecho do Evangelho, encontramos um grande tesouro que nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Um tesouro da vida eterna. Amém. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, projetos e sonhos. De uma forma muito especial, quero oferecer esta bênção a todos aqueles que têm colaborado com a reforma da nossa igreja, né? Nós já estamos agora na parte de colocação dos vidros que estão faltando em algumas janelas e nas portas. Então, que Deus abençoe cada benfeitor que tem colaborado com esta obra. Eu, às vezes, fico meio triste porque eu falo assim, nossa, tem pessoas que fazem tanta coisa errada dentro da igreja, coisa para se beneficiar. E eu aqui querendo fazer uma coisa que é para os outros, para ser um centro de espiritualidade, um centro de bênçãos para os outros. E é tão difícil. E aí parece que lá quando eu venho rezar, parece que eu escuto no meu coração Jesus dizendo assim, filho, é conforme a minha vontade, não a tua. Eu não te chamei para ter êxito, eu te chamei para ser fiel a mim. E aí eu choro e aí eu peço a Jesus, Senhor, dai-me a graça da fidelidade. Mesmo quando tudo parecia que não está dando certo, me dê a graça da fidelidade. Então agradeço aos benfeitores, tantos benfeitores que têm nos ajudado, graças a Deus. E nos possibilitou a reforma das portas, agora a colocação dos vidros. Se Deus quiser, a próxima agora, a gente tem que dar uma olhada no telhado para ver se não tem goteira, se não tem telha quebrada, para a gente trocar isso. E ligar a luz, ligar a água, né? Ligar a água e colocar já os banheiros para funcionar. Deus nos ajude, que seja conforme a vontade dEle. Apresentemos diante do Senhor, então, neste momento, as pessoas pelas quais nós queremos oferecer esta bênção. E você aí da sua casa, presente também no silêncio do seu coração, as pessoas que necessitam desta bênção. De forma especial, eu apresento diante do Senhor o meu pai, as minhas irmãs, o meu irmão, seus esposos e esposa, filhos e filhos, netos e netas, o meu arcebispo Dom Atanásios, o clero desta metropolia, os fiéis e os benfeitores desta missão de fundação da paróquia ortodoxa Nossa Senhora Faneromene, o Paulo Ricardo e a família dele, o Cid e a família dele, que estão à frente da missão ortodoxa do Santo Profeta Elias, lá em São José dos Campos, o senhor Antônio, lá do Mato Grosso, com a família dele, a família Pituta, que nos cede o uso da igreja, o pároco da igreja de Virgolândia, diocese de Governador Valadares, que se dispôs a fazer uma doação para nos ajudar na reforma da igreja. Isto sim que é ecumenismo.
O senhor Luiz, que é tio também de uma benfeitora nossa, que está internado com coronavírus. Tantas outras pessoas também que estão contaminadas com o coronavírus e tantas outras doenças também, né? Parece que todo mundo esqueceu das outras doenças agora. A AIDS, o câncer, e tantas outras, a dengue, e tantas outras doenças que também assolam o nosso país e o nosso mundo. Pelos cristãos que são perseguidos. Também apresento diante do Senhor a Marina, secretária do Bispo lá em São Paulo, a Liga Filantrópica das Viróforas, também da nossa arquidiocese, a Roseni e a família dela, a Cecília e a família dela, principalmente por uma intenção especial que ela está rezando, a Betinha, a família dela, a Dona Fátima e a família dela, sempre reza conosco, o Padre Lázaro, um grande amigo meu, da Arquidiocese Militar do Brasil, Ordinariato Militar do Brasil, o Padre Bruno, o Padre Wagner, que é o pároco lá da Igreja de Santo Antônio no Pimentas, Dom Daniel, que é da hierarquia da nossa igreja, que está enfermo também, que faz um tratamento de saúde, e tantas outras pessoas que se recomendaram às minhas orações, pelos benfeitores desta paróquia ortodoxa Nossa Senhora Faneromene, pelas pessoas cujos nomes estão escritos no livro sobre o altar, sobre as pessoas que estão abandonadas nas ruas, nos hospitais, nos asilos. Sobre todos e cada um nós queremos pedir a bênção de Deus neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da Tua irrepreensível e Santa Mãe, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do glorioso profeta e precursor João Batista, dos santos e gloriosos apóstolos dignos de todo louvor, em especial de São João, teólogo, cuja dormição celebraremos amanhã, dos santos anárgeros e médicos Cosme e Damião, Cirilo e João, Panteleimon e Hermelau, Sansão e Diomedes, pelas orações dos santos genitores de João Batista, Zacarias e Isabel, cuja memória nós celebramos durante essa semana, pelas orações das santas mártires, Efêmia, Sofia, Fé, Esperança e Caridade, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai, Arcebispo Metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. Fica o convite para você, meu irmão, minha irmã. Amanhã é o último sábado do mês de setembro. Nossa, já estamos acabando o mês de setembro, né? Então, como costume que nós temos tido aqui, nós rezaremos então a oração de vésperas e logo em seguida a oração das súplicas a Nossa Senhora. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, se Deus quiser, oração de vésperas e logo em seguida Paracleses à Santa Mãe de Deus. A partir da semana que vem, nós começaremos a pintar as portas da igreja. Eu ia começar essa semana,
mas como o padre não tem carro, o padre tem bicicleta e choveu, então eu não pude ir. Né? E também meus 10 dias de quarentena terminaram agora, ontem praticamente. Então eu não quis me expor também não. Então a partir de semana que vem, se Deus quiser, o padre começa a ir para a igreja para lixar as portas e pintar. Né? Já estou com o material aqui comprado. E também estou à disposição já para atendimento de confissão. Né? Atendimento de confissão, direção espiritual. E para também ver os sacramentos, batismo, matrimônio, confissão, né? Crisma. E os sacramentais, a bênção da casa, a bênção do carro, a bênção de plantações, de animais, né? Bênção da água, a bênção de velas, as bênçãos gerais, sacramentais. Né? Então é só mandar mensagem para o padre, que o padre atende e acolhe a todos que procurarem. Né? E a última coisa, nós ainda estamos, como eu tinha dito, né, colocação dos vidros agora na igreja e a próxima fase é o telhado. Então, se você tem a oportunidade, a possibilidade de nos ajudar, faça uma doação do que você puder. R$5, R$10, R$50, R$100, R$200, R$300, o que você puder doar, né? E eu prometo rezar sempre por você e por sua família. Essa é a nossa forma de gratidão. Né? Quando as portas da igreja estiverem pintadas, bonitinhas, eu vou publicar foto aqui na página. Os vidros também estiverem sendo colocados, eu vou colocar foto aqui na página. Tudo vai ser muito bem acompanhado e todo o dinheiro de doação é destinado para a reforma da igreja. Tá bom? No mais, uma boa e abençoada noite a todos, na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Nós nos vemos amanhã, então, às 5 horas para a oração de vésperas e logo em seguida, súplicas a Nossa Senhora. E no mais, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Ele quiser. Obrigado por acompanhar a nossa oração hoje. Compartilhe esse vídeo, talvez alguém precise ouvir a palavra de Deus por esses dias.